Bem-vindos ao Caça ao Voto, de segunda a sexta, a campanha eleitoral em destaque ao final da tarde, na Rádio Observador e também em podcast. O caso Tancos continua no topo do discurso político. Rui Rio não desarma e a Assunção Cristas também não larga um assunto que é o mais incómodo nesta altura para António Costa. Neste Caça ao Voto começamos por quem está a ganhar ou a perder votos, com a análise do diretor do Observador, Miguel Pinheiro, e Pedro Benevides, o editor de Política. Vamos também à estrada, ouvir de viva voz os jornalistas do Observador que estão a acompanhar as caravanas eleitorais, hoje com CDS e PAN, com os jornalistas Rui Pedro Antunes e João Francisco Gomes. Neste Caça ao Voto, tentamos ainda perceber o que é verdade ou mentira no discurso político, no fact-check, com a Sara Antunes de Oliveira, e numa altura em que se discute também a cor da pele dos deputados e dos candidatos, vamos hoje conhecer a história dos primeiros deputados negros depois do 25 de Abril no Parlamento Português. Vai ser no final deste Caça ao Voto, no baú das legislativas, neste Caça ao Voto que começa agora. E começamos com um achamento de um novo cavalo de batalha para PSD e CDS, um cavalo chamado Tancos. Esta última respondo-lhe já, portanto iremos pedir, se não for hoje, na segunda-feira, uma reunião da Comissão Permanente do Parlamento. A posição do Partido Socialista é obviamente incómoda nesta coisa de Tancos, porque são os primeiros responsáveis. Mas a posição do Bloco de Esquerda e do PCP não é nada cómoda, porque aprovaram um relatório no Parlamento, na Comissão de Inquérito, que lavou ou procurava lavar mais branco toda esta situação que agora veio à superfície por força da acusação. O PSD quer uma reunião da Comissão Permanente do Parlamento, o CDS promete reunir já amanhã a Comissão Executiva. Neste Caça ao Voto, para nos ajudar aqui numa leitura sobre o atual momento da campanha eleitoral, chamamos os intérpretes e especialistas em linguagem política, o diretor do Observador, Miguel Pinheiro, e Pedro Benevides, o editor de Política. Meus senhores, vocês já foram especialistas em armas ligeiras e pesadas, hoje olhamos para a linguagem... Em gastronomia, numa série de áreas. Todos os dias por isso é que estamos aqui, na verdade. Ainda há muitos dias de campanha. Ainda há mais vais ter que inventar dias. Muita coisa. Podes confiar na minha capacidade. Bom, Tancos entrou na campanha e vai ficar de hoje a 8 dias. Alguém ainda fala disto? No último dia de campanha, o último dia útil? Eu tenho alguma dificuldade em acreditar que se consiga manter este nível de intensidade, se não houver, por exemplo, da parte de António Costa, muitos desenvolvimentos. Agora vamos ver se a pressão sobre ele aumenta ou não aumenta, mas eu diria que, se depender de partidos como o PSD e o CDS, o tema vai continuar até ao dia das eleições. Sim, ontem era um bocadinho estranho olhar para os títulos das notícias depois, nos comícios da noite, porque todos os partidos falavam sobre Tancos, e os títulos eram todos sobre Tancos, e António Costa nem sequer falou no assunto. Não? Bem, à noite, na verdade, o PCP e a CDU e o Bloco também não falaram. À esquerda houve ali uma tendência que à esquerda ninguém falou. O PC falou depois. Falou depois. Foi assim uma versão assim estranha que foi... Mas de facto fica um bocadinho esquisito ver que António Costa é o único que não fala sobre este assunto. Quanto à campanha, a campanha tem 12 dias, já vamos em 3 com este tema, portanto tem muita coisa, está de facto a tomar conta de todo o oxigénio que há sobre este assunto, não se ouve mais nada, e isso é um problema para o PS, sendo que se nós tivermos de facto amanhã de manhã uma reunião da Comissão Executiva do CDS, vai ser mais um dia em que vai sair dali qualquer coisa de certeza. Se tivermos na segunda, não sei como é que isso está. Na reunião da Comissão Permanente. Se houver na segunda-feira, não sei como é que são esses procedimentos, se é na segunda, se é na terça, ou sequer se o PSD pode impor isso. Mas se houver uma reunião da Comissão Permanente no Parlamento, é mais uma coisa, e por isso corremos mesmo o risco de chegar a sexta-feira quase só a falar de Tancos. E Miguel Pinheiro, isto pode efetivamente mudar, tu que és um profundo conhecedor da psicologia e da sociologia também, correto? Isto pode efetivamente mudar o sentido de voto
de alguém que estava convencido, por exemplo, a votar no PS e que perante isto muda? O maior perigo parece-me ser num outro patamar, que é o da maioria absoluta ou não. Houve ali um momento em que o PS sentia, e toda a gente sentia, que estava muito perto da maioria absoluta, e o grande argumento contra a maioria absoluta era precisamente os tiques que vêm com a maioria absoluta, os tiques de autoritarismo, de abuso do aparelho de Estado, etc, etc. E isto vai direto a essas preocupações. E por isso, sim, aquelas pessoas que estavam hesitantes entre dar o voto ao PS para tentar ajudar na maioria absoluta e que ao mesmo tempo estavam com algum medo do efeito disso, podem ter optado por ser um bocadinho mais cautelosas, eventualmente. Pedro Benevides, achas que pode mobilizar os eleitores do centro-direita? E eu não descartava também a possibilidade de haver aqui também um lado vantajoso para o Partido Socialista. Não porque o tema favoreça propriamente António Costa, que não favorece, como é evidente, mas porque isto o que está a acontecer é aqui uma espécie de bipolarização em que o Rui Rio assume um grande protagonismo e António Costa também. E nessas situações, normalmente os apoiantes vão juntar-se aos seus... Sim. E, portanto, se houver eleitores socialistas que estão a olhar para isto e a pensar que, se calhar, António Costa vai ter uma eleição mais difícil, podem ter a tendência para se juntar a ele. Do lado à direita, eu acho que claramente, quer PSD, quer CDS, encontraram aqui um tema que lhes permite fazer oposição durante a campanha e bem precisados estavam de encontrar um. Ainda conseguimos ir ao quem ganhou, quem perdeu votos? Posso dizer já que eu acho que quem ganhou sem fazer nada foi André Silva, porque hoje há as manifestações pelo clima e essa é uma bandeira que as pessoas associam muito ao PAN e hoje só se falou disso, para além de Tancos, foi o único tema basicamente que se falou, foi estas manifestações. Não é por acaso que vimos todos os partidos, o Aliança, o MAS, todos andou tudo lá, porque este é de facto o tema da moda e acho que é um crachá que André Silva tem ao peito e portanto acho que os votos vão para ele. Eu vou saltar isso e vou para o filé mignon, se tu me permites. Queres avançar para o filé mignon? Posso ir direto ao filé mignon? Vamos ao filé mignon. Ricardo Conceição, obrigado. O meu filé mignon é de António Costa, que ontem levou as metáforas futebolísticas e de Cristiano Ronaldescas um pouco mais longe e começou a falar como o próprio Cristiano Ronaldo, como os futebolistas, começou a falar na terceira pessoa. Exatamente. E no comício disse, não têm de agradecer ao António Costa. Portanto, eu primeiro estava a ver quem é que teria dito isto, depois é que percebi que foi o próprio. Não é o próprio. Já sobre o próprio. Eu gostava por acaso que ele fosse em frente e fizesse comícios a dizer António Costa defende que António Costa... Acho que era um grande comício. É o passo seguinte. Mas eu lembro-me quando ele foi à Madeira e está toda a gente a gritar Costa amigo, a Madeira está contigo, e ele teve aquele lampejo do Madeira amiga. É verdade, mas percebemos que ele não é especialista em rimas. Nesse dia a coisa não correu bem. Essa não correu mesmo bem. Filé mignon, Pedro? O meu filé mignon vai na verdade, para Jerónimo de Sousa, que hoje também estava dedicado às causas. Sim, há aqui um aburguesamento claramente aqui da CDU, estou a achar. Jerónimo de Sousa, que hoje dedicou a campanha também ao ambiente, mas não resistiu a entrar naquela conversa de quem tem o seu centeno. Ele hoje também apresentou o seu centeno, que é um não centeno, portanto é o oposto daquilo que seria centeno, mas achei curioso. O anticenteno, achei curioso que Jerónimo de Sousa também quisesse entrar nessa guerra. Obrigado, Pedro Benevides, o editor de Política, e Miguel Pinheiro, o diretor do Observador. Já a seguir, vamos para a estrada. E todos os dias até ao final da campanha, neste caça ao voto, vamos ao encontro dos jornalistas do Observador que acompanham as caravanas eleitorais. Hoje, Rui Pedro Antunes, boa tarde. Estacionaste em Alvalade, portanto não vamos para a estrada, estás já aqui, porque o CDS disse alto para a caravana. É, para seguir aqui a onda da terceira pessoa, o Rui Pedro está cá hoje. Parou a caravana? Não, é verdade, parou, já estava previsto para a líder ir ao Gente que Não Sabe Estar, o programa de Ricardo Araújo Pereira, e estava mais ou menos previsto. Ela depois também criou uma nova ação que não estava previsto, que foi uma plantação de berinjelas. Já vamos falar disso. Em que teve a tirar berinjelas.
E se me permites, Ricardo, como é o final da primeira semana, mais ou menos, e não há visto isso que está suspensa, conto aqui rapidamente 3 petites histoires desta campanha. Vamos a ela, Ricardo. Há uma delas que foi engraçada em Lamego, que estávamos na conversa e até encontramos um padre e estava com o cabeça de lista local, que é o Hélder Amaral, e estavam-me a contar que os padres lá no domingo não dizem às pessoas em quem é que devem votar, mas dizem para votarem como deve ser, que é a sigla do CDS, não é? Essa foi uma história. A segunda foi o próprio Hélder Amaral. Ele é apreciador mais de vinhos mais tintos do que verdes, e também gosto de rosé, mas mais tinto. E então a certa altura diz: eu não gosto de brancos. E depois disse: não escrevam isso, que houve uma vez um jornal que escreveu, e depois com a minha cara, ele como tem a tez mais escura, depois com a minha cara toda a gente diz: não gosto de brancos. A terceira história é mais pessoal e até ponderei se havia de contar ou não. Nós dissemos então, aqui no lançamento desta na estrada, quando no quilómetro 0, eu disse na brincadeira que não sabia se havia de dar um beijinho ou 2. Na primeira ação de campanha oficial, no final da ação, a Assunção Cristas veio ter comigo e deu-me 3 beijinhos. Olha, este senhor tem que dar 3, como ele não sabe se é 1 ou se é 2, vou somá-los. É sinal que houve a Rádio Observador. É verdade. Bom, Rui Pedro Antunes, no plano político, tudo parado agora para a reunião da manhã da Comissão Executiva? Sim, parado. Tem a intervenção à noite, que é em direto claro. Na TVI, e depois amanhã convocou a Comissão Executiva, que é o órgão de culpa, são as pessoas mais próximas da Assunção Cristas, e portanto de manhã vai haver uma decisão, seja lá ela qual for, e aí não abriu o jogo mesmo. Às 11h30 uma conferência de imprensa no Largo do Caldas para anunciar o que é que o CDS vai fazer. E Tancos continuará na agenda. Voltamos só aqui um pouco atrás no tempo, a esta tarde. Hoje o CDS regressou à Lavoura, é isso que estavas a contar? Sim, regressou à Lavoura, e ali até uma medida um pouco insólita, que é o produtor queixava-se que não tinha mão de obra, e estavam lá paquistaneses, muito mais estrangeiros do que portugueses. E a Assunção Cristas disse que para responder a essa falta de mão de obra, sugeriu, há uma coisa no programa do CDS que diz que os jovens podem trabalhar durante um determinado período, vamos imaginar no verão, e isso não onera no IRS dos pais, não perdem abono de família, etc. E a solução dela para essa falta de mão de obra é precisamente incentivar ou promover que os jovens nos últimos anos do secundário ou universitários vão apanhar, como ela teve hoje a apanhar berinjelas e campo. Outras coisas, outros frutos mais pequenos. Rui Pedro Antunes está a acompanhar o CDS. Hoje não fizeste muitos quilómetros? Não fiz muitos, foi cerca de 200 quilómetros. Também quem não fez muitos quilómetros foi o João Francisco Gomes, que está a acompanhar a campanha do PAN. E hoje andaste de metro, João Francisco Gomes? Ora, viva Ricardo, sim. Hoje, olha, estou no Rossio, em Lisboa, aqui bem no centro da cidade. Andei de metro, o PAN optou hoje por ficar na área metropolitana de Lisboa e andar apenas de transportes públicos, portanto não fugiu para muito longe. E olha, desta vez não há passarinhos como havia em Castro Verde, há pombos e há trânsito como é habitual aqui no Rossio. E é audível, sim, na intervenção anterior ontem tinhas passarinhos, hoje tens o trânsito do Rossio. Quanto a este dia de ação pelo clima, calhou muito bem para a campanha do PAN. É verdade, André Silva hoje jogou em casa, podemos dizer assim. O facto desta greve climática global calhar precisamente na primeira semana de campanha eleitoral, também não deixou dúvidas à caravana do PAN sobre onde é que devia estar hoje, e foi a ação de campanha mais longa até agora. Foram 3 horas entre o Cais de Sodré e o Rossio. André Silva foi no cortejo com centenas de jovens. Foi a ação mais longa, mas feita a pé. Mas feita a pé, exatamente. Mais longa do ponto de vista do tempo. Foram 3 horas até agora. Ainda não tinha passado tanto tempo em nenhum sítio. João Francisco Gomes, e em relação a Tancos, é tema ou não é tema para o PAN? Exatamente, para o PAN, Tancos não é tema. Ou seja, André Silva nunca puxou o tema de Tancos espontaneamente, como têm feito outros líderes durante a campanha. Foi sempre por insistência dos jornalistas e a resposta tem sido sempre a mesma. O tema Tancos não dignifica a campanha eleitoral, portanto não o queremos trazer para a campanha. Porém, tem aproveitado a boleia deste tema para lançar algumas pistas sobre o seu programa eleitoral e sobre um eventual apoio a uma maioria parlamentar que suporta um governo do PS, nomeadamente dizendo
que a sua principal linha vermelha é o combate à corrupção e que só apoiará um governo que implemente medidas muito firmes de combate à corrupção. João Francisco, tu hoje não contas quilómetros, contas passos. Olha, é verdade, conto passos e estações de metro. Digamos que, feitas aqui as contas, André Silva percorreu mais ou menos 5 km entre a Associação Crescer, onde passou amanhã, e aqui a Baixa de Lisboa, mas o dia ainda não acabou. André Silva ainda vai para Aveiro, onde amanhã começa. Mas não vai a pé, pois não? Aí vai pegar no seu carro híbrido e vai totalizar 264 km. Obrigado, João Francisco Gomes, em direto aqui a acompanhar a campanha do PAN, hoje a partir do Rossio, no coração da cidade de Lisboa. Já a seguir, Fact Check. Bem-vinda, Sara Antunes de Oliveira, Olá. editora de Sociedade do Observador, que nos ajuda aqui diariamente a caçar notícias falsas. E hoje vamos falar de transporte de animais vivos. Ainda há instantes ouvíamos aqui a reportagem do João Francisco Gomes com o PAN. Sempre tão boa. O que é que o PAN diz sobre isto, Sara? Diz que Portugal não cumpre o regulamento europeu que diz, esse regulamento, que o transporte de animais vivos não deve exceder as 8 horas e não deve ser feito durante o verão. E afinal de contas, senhora caçadora de mitos, cumpre ou não cumpre? A questão está mais em se o regulamento europeu diz mesmo isso. E não diz. Essa diretiva de que fala o PAN é de 2005 e foi replicada em Portugal num decreto-lei de 2007. Num dos pontos diz, de facto, que o transporte de cavalos, vacas, ovelhas, cabras e porcos não pode exceder as 8 horas. O problema é que logo na linha seguinte diz que esse tempo pode ser prolongado se estiverem preenchidos uma série de requisitos adicionais. E quais são os requisitos, Sara? São coisas como o teto do meio de transporte em questão, que segundo a diretiva deve ser de cor clara e estar devidamente isolado, os sistemas de ventilação e controle da temperatura, os períodos de repouso, o tipo de camas que estão ao dispor dos animais, a quantidade de comida e de água que recebem por dia, entre outras condições. Por outro lado, o regulamento também não diz nada sobre as estações do ano em que o transporte de animais pode ou não pode ser feito, ao contrário daquilo que disse Cristina Rodrigues, que é a chefe de gabinete de André Silva, e ela disse essa declaração aos jornalistas. Ou seja, Sara? A verdade é que a lei determina que as viagens não sejam mais longas que 8 horas, como diz o PAN, mas a mesma lei permite que isso aconteça, impondo apenas algumas condições e nada diz sobre os transportes feitos no verão. A declaração é por isso enganadora. Sabes qual é a cor deste carimbo? É um laranja escurinho. Eu gosto dos tons. Ontem trouxe um verde clarinho. Exato. Hoje temos um laranja escurinho. Um laranja escurinho, é um laranja quase vermelho. Vamos então ao carimbo. E já a seguir, um regresso ao passado no baú das legislativas. E vamos recuar a 1992. Dina editava este sucesso, Um Amor de Água Fresca. Quando eu vi olhos de ameixa, a boca de amor a silvestre. Hoje regressamos a 92, ano em que pela primeira vez um negro assumiu o lugar de deputado na Assembleia da República. E neste caso foram 3 pessoas, 2 homens e uma mulher que chegaram ao Parlamento, mas sem eleições, substituíram deputados que abandonaram o hemiciclo. A representar o PCP, Manuel Correia, com origens cabo-verdianas, pelo Partido Socialista, Fernando Cá, natural da Guiné-Bissau, e também no PS, a cabo-verdiana Celeste Correia, a única dos 3 que depois foi eleita, já em 1995. Pode ter havido assim, uma certa estranheza, porque não estava habituado a ver afrodescendentes na Assembleia da República. Mas foi normal. Da chamada extrema-direita à extrema-esquerda. Quando foi da discussão de leis concretas, aí já houve mais algumas resistências, nomeadamente quando se apresentou a lei da nacionalidade, mas foi normal. Até porque eu não era visivelmente, por exemplo, no Partido Socialista, eu não era visivelmente uma cara estranha, não é? Porque sou a loira, de olhos verdes, clara. Celeste Correia chegou à Assembleia da República com a intenção de discutir dossiês como a cidadania e a imigração. As relações foram fáceis, já os debates nem tanto. É para discutir essa realidade nova que tinha aparecido,
de que a sociedade portuguesa se tinha dado conta, de repente, que Portugal tinha transformado. Não era só um país de migração, mas também um país de imigração. Eu lembro-me, na altura, o Presidente do Parlamento, da Assembleia da República, dizer aos deputados: nós vamos discutir, a novidade era tanta, nós vamos discutir uma lei referente à imigração com I, não é com E. Celeste Correia entrou nas listas do Partido Socialista em 1995, foi deputada até 2011. Hoje diz que se fez muito, mas ainda há muito por fazer. É necessária, de facto, essa visibilidade, que as pessoas, qualquer miúdo da Amadora, da Margem Sul, de Lisboa, se reconheça que a Assembleia da República apresenta, de facto, a atual composição da sociedade portuguesa. As coisas começam a mudar, mas eu vejo o caminho que nós andamos para chegar aqui e o caminho que falta andar para uma maior normalização. Eu tenho a certeza que as pessoas vão estranhar ver uma afrodescendente cabeça de lista, mas a Joacine dá conta do recado. Celeste Correia, do PS, fala aqui de Joacine Catar Moreira, a cabeça de lista pelo LIVRE, em Lisboa, mas deixa um pedido: não quer que se classifique a candidata nem pelo género, nem pela cor da pele. Em 1992, os primeiros deputados negros entravam no Parlamento Português, democraticamente eleito. Em 2019, apenas na bancada do CDS há um parlamentar negro, Hélder Amaral. Em 1992, Dina tocava nas rádios, depois de vencer o Festival da Canção. O amor de Água Fresca. O Caça ao Voto regressa segunda-feira. Olhos de ameixa e a boca de amora silvestre. Tanto mel, tanto sol, nessa tua madeixa, perfil sumarento e agreste. Foi a certeza que eras tu. Provei e perdi o juízo. Foi na manhã acesa em vi a becata Bruno e a pera francesa, uma framboesa kiwi. Fiquei na cesta, riso e dá minha volta à cabeça. Vem cá, tenho sede, quero o teu amor de água fresca. E foi com este amor de água fresca de Dina que terminou a caça ao voto. Está de volta na segunda-feira. Rádio Observador.